Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 7 de literatura, Parnasianismo. Vamos começar com a revisão. No romantismo, nós temos a manifestação da interioridade do sujeito, já no realismo, a manifestação da racionalidade do sujeito. No romantismo, a poesia era livre em relação aos aspectos formais, já no realismo, a poesia obedecia a padrões formais fixos. Os textos eram carregados de sentimentalismo no romantismo. No realismo, os textos eram expressão da objetividade e detalhismo. No romantismo, temos a fantasia. Já no realismo, fatos observáveis. No romantismo, a imaginação. No realismo, a realidade circundante. Mas o que é parnasianismo? É uma escola literária, uma ramificação do realismo em seus princípios de objetivismo e racionalidade. Por cultivarem um gosto pela antiguidade clássica, considerada por eles símbolo de perfeição das formas artísticas, acabam por nomear o movimento literário em homenagem a um monte grego, o Parnaso, onde habitavam o deus Apolo e as musas inspiradoras das artes e ciência. Cultura greco-latina. A cultura greco-latina é recuperada no parnasianismo em dois aspectos. O primeiro é quanto à utilização de temas recorrentes à cultura clássica, a sua mitologia. E o segundo refere-se aos preceitos de harmonia e equilíbrio herdados dessa cultura. A arte pela arte. Enquanto o realismo e o naturalismo se preocupavam com as questões sociais, a literatura parnasiana não se preocupava com as questões sociais da época. Buscava somente a perfeição da forma a ser elaborada. Almejava a imitação perfeita do objeto tratado. Por esse motivo, vemos nas poesias parnasianas um excesso descritivista na intenção de criar um objeto literário nítido. Universalismo. O poeta parnasiano busca atingir valores estéticos e morais que alcancem o perene, o eterno, o absoluto. Assim como os prosadores realistas, esses também buscavam a criação da obra atemporal. Características: aproximação da literatura com as artes plásticas, contenção dos sentimentos, interesse pela perfeição formal, busca pela perfeição do soneto. Quem não lembra o que é soneto? Soneto é um poema construído com 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Parnasianismo no Brasil. O parnasianismo brasileiro, a despeito da grande influência que recebeu do parnasianismo francês, não é uma exata reprodução dele, pois não obedece à mesma preocupação de objetividade, de cientificismo e de descrições realistas. Foge do sentimentalismo romântico, mas não exclui o subjetivismo. Sua preferência dominante é pelo verso alexandrino de tipo francês, com rimas ricas e pelas formas fixas, em especial o soneto. Quanto ao assunto, caracteriza-se pela objetividade, o universalismo e o esteticismo. Este último exige uma forma perfeita, formalismo, quanto à construção e à sintaxe. Os poetas parnasianos veem um homem preso à matéria, sem possibilidade de libertar-se do determinismo, e tendem então para o pessimismo ou para o sensualismo. Principais autores: Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Francisca Júlia. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac nasceu no ano de 1865 na cidade do Rio de Janeiro. Estudou medicina, porém interrompeu o curso e se matriculou na Faculdade de Direito de São Paulo, também não concluindo. Dedicou-se à vida jornalística e exerceu funções em cargos públicos, como inspetor escolar do Distrito Federal. Foi eleito príncipe dos poetas parnasianos. Faleceu em 1918. Suas principais obras são Poesias, 1888, e Tarde, 1919. A um poeta, de Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria,
como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. No soneto a um poeta, Beneditino pode ser considerado um escritor, escultor da palavra. 2. A tarefa árdua de limar tem como resultado não só um templo grego, mas também a própria construção do soneto. E 3, por fim, o ofício de escrever um soneto é comparado ao ofício de quem constrói um templo. Então temos aqui uma concepção de artista que é aquele do artista da palavra, né? Que é aquele que trabalha a palavra como um escultor, né? E constrói um templo, né? Então olha aí essa concepção de um trabalho árduo para encontrar a forma perfeita. Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital de Saquarema, Rio de Janeiro, no ano de 1857. Formou-se em farmácia em 1883. Ao longo de sua vida, exerceu funções públicas, como a de diretor-geral da instrução. Em 1897, torna-se o fundador da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Falece em 1937. Suas principais obras são Meridionais, 1884, e Versos e Rimas, 1895. Alberto de Oliveira é dos escritores parnasianos o que mais rigidamente seguiu os preceitos da estética vigente. Sua obra se caracteriza por um total descompromisso com a realidade. Seus poemas centram-se em reproduzir objetos de arte e a natureza. Em alguns, temos também a descrição da figura feminina. Vaso grego. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando-a as bordas finas, hás de lhe ouvir, canora e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. No soneto Vaso Negro, 1. Não há sentimentalismo na descrição do vaso grego, que nada mais é que uma taça. 2. A descrição do vaso grego revela um ideal de perfeição, já que esse vaso é dos deuses. 3. Uma das técnicas é o uso de rima rica. Dia, servia, lira, admira, fosse, doce, em que a rima é operada com palavras de classes gramaticais diferentes. Então, rima rica é uma semelhança sonora, então dia e servia tem uma semelhança sonora, porém as palavras que rimam são de classes gramaticais diferentes. Francisca Júlia da Silva, 1871 a 1920. Poeta e crítica literária. Em 1891 é publicado o soneto Quadro Incompleto, no jornal O Estado de São Paulo. Em 1892, trabalha como colaboradora nos jornais Correio Paulistano e Diário Popular de São Paulo e nos periódicos O Álbum e A Semana, do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro de poesia, Mármores, é publicado em 1895. Escreve obras poéticas para crianças, como Livro da Infância, 1899, e Alma Infantil, 1912. Em 1904, torna-se membro efetivo do Comitê Central Brasileiro da Società Internazionale Heleno-Latina de Roma. Não sei se é assim que se pronuncia. Em 1961, a antologia póstuma Poesias é publicada. A obra de Francisca Júlia é uma das mais significativas do parnasianismo brasileiro. Paisagem de Francisca Júlia. Dorme sob o silêncio parque, com descanso aos austos, aspirando o finíssimo extrato que evapora a verdura e que deleita o olfato, pelas alas sem fim das árvores avanço.
Ao fundo do pomar, entre as folhas, abstrato em cismas, tristemente, um alvíssimo ganso escorrega de manso, pelo claro cristal do límpido regato. Nenhuma ave sequer sobre a macia alfombra pousa. Tudo deserto. Aos poucos escurece a campina, a rechã sob a noturna sombra. Enquanto o ganso vai, abstrato em cismas, pelas selvas adentro entrando, a noite desce, desce, e espalham-se no céu camandulas de estrelas. Temos aqui o realce da beleza da paisagem, sendo atribuída características humanas ao parque. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para que as rimas se casem e criem sonoridades estéticas, descanso, avanço, extrato, olfato, etc. Percebe-se pela escolha do título paisagem o aplacamento de ânsias e emoções domesticadas em favor da objetividade e dos rigorosos compromissos formais. Raimundo Correia nasceu a bordo de um navio na Barra da Mangunça, no município de Curupu, Maranhão, no dia 13 de maio de 1859. Alguns críticos revelaram a fortíssima influência de alguns escritores europeus na obra de Raimundo Correia. O poema As Pombas é quase uma adaptação do romance Mademoiselle de Maupin. Porém, isso não diminui a incrível força lírica dos versos do parnasiano. As Pombas, de Raimundo Correia. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas saltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Temos aqui o descritivismo, a sobriedade e a contenção das emoções. Não se esqueça, no parnasianismo, a poesia é voltada para o objetivismo, ao contrário do romantismo, em que a poesia é de base subjetiva. 2. Tem uma relação muito clara com as artes plásticas, escultura, pintura, etc. E 3. Assume a perfeição formal, entendida como a construção de sonetos elaborados em meio a padrões fixos, rimas ricas e raras, etc. Síntese da aula de hoje. Ligado ao ideal de arte pela arte, teremos no parnasianismo o esteticismo, que se manifesta pela riqueza de vocabulário, a obsessão formal e o perfeccionismo na construção do poema. Também ligado à arte pela arte, teremos o universalismo, o orientalismo, o helenismo e o romanismo. Também a aproximação das artes plásticas, com a poesia pintura e a poesia escultura, com características como a objetividade, precisão, clareza, contenção emocional, e atitude de observação. Por hoje é isso. Sugiro que vocês se exercitem com questões de vestibular da apostila e qualquer dúvida, procure o mediador do seu polo.